Queridos irmãos, queridas irmãs, a reflexão desta noite tem como tema alegria na missão e está baseada no texto que acabamos de ler, Filipenses capítulo 1. Por que Filipenses capítulo 1? Filipenses capítulo 1 é o texto bíblico que a nossa igreja e muitos amigos que estudam a palavra de Deus conosco estará lendo amanhã, na sexta-feira, concluindo uma semana de leituras e de estudo, já nos aproximando do final de mais uma série, de mais um curso, onde desde o mês de junho, nós, com mais de 100 pessoas, temos estado lendo diariamente a palavra e estudando em aulas e conversando e dialogando sobre discipulado, sobre missão, sobre testemunhar o Evangelho para as pessoas. Estamos já quase concluindo este curso. Essa semana foi muito rica, leituras muito bonitas, e amanhã nós estaremos lendo Filipenses 1. O que Filipenses 1 nos fala sobre, especialmente, missão, evangelização, nossa tarefa de fazer discípulos. Essa é a nossa chave de leitura. Estamos buscando por esta pérola, por este chamado, informações importantes em diferentes textos bíblicos que falem sobre o nosso papel de missionários. E o que nós temos em Filipenses 1? Bom, temos muitas coisas. O tema que eu escolho destacar é o tema da alegria, a alegria na missão. De certa forma, ele já apareceu nesta semana quando nós lemos, por exemplo, Gálatas, onde lá em Gálatas, capítulo 5, falava de que um dos frutos do Espírito Santo em nós é o fruto da alegria. E nós então já começávamos a pensar o que isso significa para a gente. O que tem a ver alegria com missão? Como a alegria que nós temos na nossa vida, no nosso interior, essa alegria que pode e deve fluir para as nossas atitudes diárias, como essa alegria pode fazer a diferença na forma como nós testemunhamos, como nós nos posicionamos no mundo e como representantes de Jesus que convidam as pessoas a crerem nele, no seu perdão, na obra que ele realizou na cruz por toda a humanidade. Eu cito Oswald de Andrade, que disse certa vez que a alegria é a verdadeira prova dos 9. Interessante essa frase de Oswald de Andrade. A alegria é a grande chave, a alegria é a grande prova, o grande diferencial. É a prova verdadeira dos 9. É através da alegria que a gente pode medir alguma coisa. Esta frase de Oswald de Andrade, usada em outro contexto, se aplica bastante na nossa vida cristã, se aplica bastante na nossa vida de missionários. Poderíamos dizer, fazendo uma tese, de que no final das contas é a nossa alegria que pode fazer uma grande diferença na forma de nós testemunharmos, de nós tocarmos vidas com o Evangelho. Nós sabemos, gente, que atrair alguém para a fé cristã, convertê-la, convencê-la, é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem realiza isso. O Espírito Santo escolheu agir através da palavra que nós anunciamos, seja numa mensagem de WhatsApp, seja numa conversa informal com um amigo, seja num momento mais sério de nós olharmos no olho de alguém e falarmos de Jesus e proclamarmos ou darmos um testemunho da nossa fé pessoal. Então, o Espírito Santo é quem age e ele age através de nós. E aí nós participamos. E se é verdade que nós não precisamos estar o tempo todo sorridentes, não temos como estar desta forma, isso nem seria natural,
também é verdade que a nossa predisposição, que a nossa alegria, que é fruto da fé, que a nossa esperança, o nosso otimismo, o nosso olhar positivo e confiante diante das situações da vida, podem tocar, sensibilizar muito as pessoas. A alegria é a prova dos 9. Ao nos enxergar alegres, ao nos enxergar esperançosos, ao nos enxergar cheios de vida, felizes no Senhor, as pessoas podem e são sensibilizadas. E nelas é despertada a curiosidade, a vontade de conhecer mais qual é a fonte desta nossa alegria. Quem é este que está por trás da alegria que nós estamos sentindo e demonstrando de uma forma espontânea, respeitosa e verdadeira. O texto bíblico que mais me chama a atenção, lembrando disto, é Paulo e Silas na prisão, quando dentro de uma prisão eles cantavam, louvavam a Deus. E com esse louvor e com essa atitude esperançosa e otimista diante da dificuldade, chamaram a atenção de todos ao redor, muito especialmente do carcereiro, que nunca tinha visto nada igual. Queridos e queridas, as pessoas notam e elas têm fome e sede de amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, que possam plantar alegria em seus corações, que possam plantar esperança em seus corações. A alegria que o Espírito Santo produz em nós, fruto do Evangelho, de termos sido perdoados e nos sabermos amados por Deus, tem um poder muito forte. Pode muito na nossa obra missionária. Avançando, quero trazer para vocês que se este assunto e este tema da alegria lhe chama a atenção, Filipenses é um bom caminho, uma boa carta para nós nos desfrutarmos com o tema da alegria. Filipenses pode ser chamada de a carta da alegria, porque nenhum outro escrito bíblico nós temos esse tema tão latente, tão presente. Pelo menos existem 16 referências nesta pequena carta sobre o tema da alegria. Quando lemos essa carta do início ao fim, ficamos com a impressão, essa palavra fica reverberando em nossos ouvidos, que o apóstolo Paulo parece ter escolhido esta palavra e esse tema como tema central desta carta. A alegria no Senhor, o gozo no Senhor, a alegria cristã. Estou alegre, diz Paulo. Estejam alegres. Alegremo-nos sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. São alguns dos textos que nós vemos em Filipenses. E é interessante, gente, porque a situação de Paulo, quando ele escreve esta carta aos Filipenses, ela é bastante difícil. Ele estava num momento de vida que nós talvez nos chocamos ao imaginar que naquela circunstância Paulo pudesse estar falando de alegria. Quando Paulo escreve aos Filipenses, talvez se fôssemos nós, ou se pensássemos apenas com a lógica humana, talvez nós poderíamos escolher um outro tema, um tema muito mais difícil, mais doído, porque a situação de Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, é tudo menos um motivo natural para se falar de alegria. E ainda assim, Paulo o faz, o que torna esse tema da alegria ainda mais misterioso e ainda mais fascinante para a gente. Lembremos algumas coisas da situação do apóstolo Paulo que ele mesmo nos diz nesta carta. No versículo 13, Paulo vai nos dizer
que ele está injustamente preso por causa do evangelho, da pregação da palavra. Paulo havia sido colocado numa prisão. Nos versículos 15 e 17, Paulo menciona que está sendo criticado, que algumas pessoas oportunistas se aproveitam da situação que ele está longe, que ele está privado de sua liberdade, e nas suas costas, lá na cidade de Filipos e em outros lugares, começam a atacar o seu ministério, começam a criticá-lo como apóstolo, como missionário, como plantador de igreja, denegrir sua imagem. E no versículo 22, no topo de tudo isso, nós vemos ainda Paulo lembrando que o seu futuro é incerto, que não está nas suas mãos, ele não sabe o que lhe vai acontecer. Então, um homem preso e sendo duramente criticado por oportunistas, que não tem o controle de sua vida e de seu futuro. Esta é a situação de Paulo. Como é que é possível, gente? Eu lhes pergunto. Experimentar alegria em situações de tamanha adversidade. Como é possível sermos alegres, por exemplo, numa semana como esta que nós estamos vivendo hoje, com notícias trágicas, tanto perto de nós como longe de nós. Quando nos condoemos com o terremoto no Haiti, com tantas mortes, quando nos condoemos com o que está acontecendo no Afeganistão, terríveis situações que afetam pessoas nos seus direitos mais básicos de humanidade, pessoas fragilizadas, situações e notícias perto de nós, no nosso país, na nossa cidade, crimes, doenças, problemas de emprego. Como ser alegre quando o mundo está caído, o mundo está quebrado, quando há morte, quando há problemas, quando há sofrimento por todos os lados? Por isso é que a alegria que Paulo fala e que Paulo sente é muito mais do que um sentimento. É uma atitude da fé, é um fruto da fé, de acordo a Gálatas. É algo que só é possível pelo poder e pela graça do nosso Deus. Alguns insights sobre alegria que se relacionam com essa tese. A alegria, queridos irmãos e irmãs, está relacionada tanto a fatores objetivos ou exteriores, como a fatores subjetivos interiores. Às vezes a gente pode se esquecer disso e pensar que a alegria só está relacionada com circunstâncias, com fatores, com notícias objetivas ou externas, acontecimentos, que só é alegre aquele que tem uma notícia boa, que algo positivo e bonito está acontecendo na sua vida naquele momento. Não, a alegria tem a ver com outras coisas também. Tem a ver com pensamentos e valores e convicções, e também com a interpretação das coisas que estão acontecendo ao redor. Aquela velha história de nós termos a atitude de ver o copo cheio, metade cheio ou metade vazio. A alegria está mais relacionada com a lente pela qual nós enxergamos a realidade do que com a realidade em si. Importante lembrarmos disso. É muito mais a forma de nós interpretarmos os acontecimentos, de nós enxergarmos os filtros, as lentes que nós utilizamos, do que o que está acontecendo de fato em si, a realidade em si. Lembro Érico Veríssimo quando disse que felicidade ou alegria é a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente. Veja, é uma certeza, é uma convicção, é um achado, é uma determinação, é uma percepção de que a nossa vida não está passando em vão, independente da circunstância em que nós nos encontramos.
Na mesma toada, o rabino Harold Kushner vai dizer que perseguição da felicidade, da alegria, é um objetivo errado. A gente não é feliz quando a gente persegue a felicidade. Não adianta perseguir a alegria, ela sempre foge de nós. Nos tornamos mais felizes, nos tornamos alegres de verdade, quando nós vivemos uma vida com significado. De novo, autores que refletem sobre o tema da alegria e da felicidade e apontam, e eles não estão sozinhos, apontam para convicções, apontam para percepções, interpretações da realidade. Nos chamam a ler a nossa vida, o nosso cotidiano, os acontecimentos com as lentes certas e assim vivermos uma vida não inútil, Érico Veríssimo, mas com significado, como diz o rabino Harold Kushner. A alegria de Paulo, gente, Paulo concordaria com Érico Veríssimo e com um rabino e com a percepção de muitos filósofos e pensadores sobre a alegria. Para Paulo, a alegria era muito mais que um sentimento, que a reação para um acontecimento da vida. Paulo tinha a sua alegria fundamentada, tinha como fonte desta alegria convicções, uma lente muito específica. Ele interpretava sua vida e tudo ao seu redor, os acontecimentos, com uma lente que ele nos convida a aplicar em nossa vida também. Qual a lente? A lente de Paulo era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era o reino de Deus em Cristo Jesus. Jesus era a lente, era o filtro, o reino de Deus, o chamado de Jesus a Paulo. E o que Jesus está fazendo no mundo era a vida útil, era a vida com significado, era a lente pela qual Paulo se movia e interpretava todas as coisas. E por conseguinte, a razão maior de sua alegria. Paulo vai falar apenas no capítulo 1, 18 vezes, de Jesus Cristo, como a chave de interpretar tudo, como a fonte de sua alegria. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ao contrário, serviu para o progresso do Evangelho no versículo 12. Vejam, tudo o que acontecia, Paulo perguntava, até que ponto isso ajuda ou prejudica o avanço do Evangelho? A meta, o destino, o propósito, a pergunta final, o que movia Paulo sempre era interpretar como determinada situação, como cada detalhe do meu dia a dia interfere, se relaciona com Jesus Cristo e com o avanço do Evangelho. Vejam, a vida missionária, o chamado missionário, o progresso do Evangelho, versículo 12, era o que dava a Paulo a lente para interpretar todas as coisas. E aí nós entendemos algumas coisas que Paulo nos diz nesse capítulo 1, ficam muito claramente, a gente vê Paulo aplicando essa lente de Cristo e do Evangelho nas situações que ele estava passando difíceis. Alguns exemplos. Falei para vocês no começo da situação de Paulo, lembram? Primeira delas, Paulo estava preso injustamente. Como é que Paulo interpreta isso à luz de Cristo e à luz do avanço do Evangelho? Paulo olha para a sua prisão injusta e com a lente de Jesus Cristo, Paulo entende que aquela era uma oportunidade para pregar o Evangelho na cadeia, ao redor da prisão, para carcereiros e outros presos e para toda a guarda e todo o pretório romano. Versículo 13 e 14, olhem o que ele diz. Tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão comigo na prisão,
que eu estou aqui por causa de Jesus. Paulo disse por que ele estava ali. Paulo aproveitou a oportunidade em estar na prisão para dizer o porquê ele estava ali. E o que trazia a ele segurança, identidade, esperança, felicidade e alegria de vida. Paulo poderia ficar choramingando, Paulo poderia ficar focado em sair da prisão, em lutar pela sua causa juridicamente. Mas Paulo, em primeiro lugar, interpreta que estar ali naquela prisão era uma oportunidade para o progresso do Evangelho. E não apenas para ele pregar o Evangelho, mas nós vemos ele falar no versículo 14 que as pessoas que o conheciam, a igreja na cidade onde ele estava preso, olhava para ele na prisão, alegre, aproveitando a oportunidade para pregar, e esta igreja se enchia de coragem, se enchia de motivação para também pregar o Evangelho, com maior determinação e com maior destemor, ao demonstrar esperança e alegria e foco em aproveitar a situação de estar na prisão. Não apenas Paulo pregava o Evangelho no seu entorno, mas mobilizava e inspirava as pessoas. Veja, gente, tempo de pandemia, se nós aproveitarmos, continuarmos aproveitando essa oportunidade para pregar a esperança, a cura, o perdão de Jesus, quantos nós podemos tocar? E quantos de nossos irmãos que já são cristãos também não podem se inspirar ao nos ver com esperança, ao nos ver focados como o apóstolo Paulo, determinados, alegres, proclamando, em pese as dificuldades e agruras da vida, a salvação de Jesus Cristo. Outro cenário, vimos que Paulo estava sendo criticado por oportunistas. Paulo poderia ter se tornado amargo. Quando me criticam, a minha tendência é essa: ficar cínico, ficar rancoroso, ficar amargurado com as críticas. Paulo estava sendo duramente atacado por todos os lados em seu ministério, em seu trabalho missionário. Paulo enxerga diferente. Enxerga através das lentes de Jesus Cristo as críticas que recebe com tolerância, com amabilidade, com generosidade. Paulo relativiza as críticas que estão fazendo. No versículo 18, Paulo vai dizer que muitos estão pregando o Evangelho por fingimento, que muitos estão criticando a forma como ele pregava o Evangelho, e aí fazem de uma forma diferente. E ao invés de olhar para aquilo com antagonismo, com rixa, com rivalidade, com amargura, Paulo diz: deixa eles pregar. Quer por fingimento ou não, se é de verdade ou não, com sinceridade ou não, se eles fazem do jeito que eu faço ou não, eu me alegro, porque pelo menos Cristo está sendo pregado. Paulo escolhe ver o lado positivo, Paulo escolhe ver o copo com a metade cheia. Paulo escolhe naquela circunstância não se amargurar, mas prestar atenção e valorizar um aspecto positivo. Estas pessoas que me criticam, pelo menos do jeito delas, sinceramente ou não, 100% perfeitamente ou não, estão pregando o Evangelho. Paulo está lembrando do que Jesus disse nos Evangelhos. Não se preocupem tanto com o que os outros estão fazendo. Um dia o reino de Deus vai recompensar cada um, vai valorizar cada um, contanto que eu seja pregado, né? Quem não está contra vós é por vós. Vamos em frente. Paulo relativiza críticas e diferenças com algumas pessoas, olhando para Cristo, e mantém uma atitude esperançosa, positiva e alegre de que Cristo está sendo pregado. E por último, gente,
O futuro de Paulo era incerto, ele não sabia o que ia acontecer, se ia viver, se ia morrer, se iam matá-lo na prisão, se era o momento dele ser condenado à morte. Não tinha nenhum controle, nenhuma garantia de que viveria para ver o dia seguinte. Nessa circunstância, a alegria no Senhor, a lente de Jesus Cristo, dá a Paulo as condições de, mesmo sem controlar o futuro, sem saber se vai morrer amanhã, se vai continuar preso por muito tempo, enfrentar as coisas com serenidade. No versículo 20 e 21, ele deixa para nós essa tremenda confissão de fé. Quer pela vida, quer pela morte, o meu desejo é engrandecer a Jesus Cristo, é proclamar a Jesus Cristo. Para mim, viver é Cristo. E o morrer é lucro. Importantíssimo, gente, lições do apóstolo Paulo sobre alegria, esperança, otimismo, brilho nos olhos, viver a nossa vida intensamente, com lágrimas, com sorrisos, porque a alegria é muito mais do que uma risada, um sorriso. A alegria é esse fruto de estar em paz com Deus, em paz com o próximo, determinado, focado no chamado missionário que Deus tem à nossa frente. E isso, gente, é muito luterano. Eu não sei até que ponto você já estudou sobre o assunto, mas Martinho Lutero, um grande seguidor do apóstolo Paulo, um grande fã do apóstolo Paulo, que tirou muito de sua teologia do próprio apóstolo Paulo, também Martinho Lutero foi um grande defensor da alegria, como motor, como chave, como prova dos 9 na vida cristã. Há textos belíssimos de Martinho Lutero sobre alegria, que eu quero mencionar para vocês. Começo com a citação onde ele diz que o Evangelho, no frigir dos ovos, nada mais é que risada e alegria. A boa notícia de termos sido amados, perdoados, salvos por Jesus, de Deus nos incondicionalmente amar e cuidar diariamente e ter um futuro maravilhoso para nós e um presente cheio de significado, traz para a gente nada mais do que muita risada, muita alegria. E no Catecismo, que é um livro que nós luteranos estudamos e ensinamos os nossos filhos em casa, lá mais para o final, quando Martinho Lutero ensina orações que a gente pode fazer de manhã e de noite com a família, vocês vão lembrar que na oração da manhã, antes de sair para a escola, antes de sair para o trabalho, quando Lutero nos incentiva a orar o Pai Nosso, a orar o Credo Apostólico, a fazer uma oração de coração, Lutero vai dizer assim: feito isso, depois desse devocional pessoal, familiar, feito isso, começa teu trabalho alegremente, cantando um hino, fazendo música. Vai pegar o metrô, vai pegar o ônibus, sai de casa alegremente. E à noite, é assim que Lutero também nos convida a concluir o momento devocional, o dia, depois da oração da noite, depois do boa noite para os filhos, para a esposa. Feito isso, diz Lutero, dorme sem demora e de coração alegre. Alegria de manhã para sair de casa, alegria de noite para encerrar as atividades do dia e dormir tranquilo nos braços do Senhor. E muitos outros textos Lutero vai enfatizar sobre a alegria. Um outro texto que rapidamente eu vou citar é o comentário ao Magnificat, que é um canto de alegria de Maria, quando Maria recebe a notícia de que será mãe de Jesus. Lutero tem um comentário muito bonito sobre essa passagem. E nesse comentário, dentre muitas outras coisas muito bonitas que Lutero vai dizer, Lutero vai defender de que assim como Maria saltou e transbordou
de alegria, a gente também pule e salte por causa, o último slide, por causa da bem-querência que recebemos de Deus. Aí está um presente do Espírito Santo, pois o Espírito Santo que nos ensina a ter esse conhecimento do amor de Deus e, na sequência, o gozo de conhecer a Deus como Deus nosso Pai, como nosso Salvador, um gozo que nos invade e transborda para as outras pessoas. Missão e alegria. Deus abençoe a cada um de nós e faça frutificar a alegria em nossos corações para as outras pessoas, que nos toque, nos sensibilize, nos faça levar a sério, caprichar no aproveitamento desse fruto da alegria em meio a situações positivas, feliz com quem está feliz, em situações difíceis, chorar com os que choram, mas um choro com esperança, um choro com confiança, um choro alegre. Que Deus nos abençoe. Amém.